História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de julho de 987, Hugo Capeto, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, Duque dos Francos, Conde de Paris, fundador da dinastia Capetíngia, reconhecido pelo Papa como Princeps Gloriosissimo Francorum, ancestral da linhagem varonil dos monarcas portugueses, é coroado rei dos francos, iniciando a dinastia Capetíngia. Hugo Capeto, rei dos francos, Duque dos Francos, Conde de Paris, fundador da dinastia Capetíngia, nasceu em 941 e morreu em Chartres, Les Juifs, a 24 de outubro de 996. Era filho de Hugo, o Grande, Duque dos Francos, Conde de Paris, Marquês de Neustria e de Viges da Saxónia, neto paterno de Roberto I, rei dos francos, Conde de Paris e de Beatriz de Vermandois II, e neto materno de Henrique I, rei da Germânia e de Santa Matilde de Ringelheim, rainha da Germânia. Hugo Capeto foi rei dos francos desde a sua coroação a 3 de julho de 987 até à sua morte. Foi o primeiro monarca da dinastia Capetíngia, sucedendo ao último rei carolíngio Luís V. Biografia. Infância. Hugo nasceu provavelmente no castelo de Durden entre 939 e 941. Era filho de Edviges da Saxónia, irmã de Otão I, e de Hugo, o Grande. A 16 de junho de 956, Hugo, o Grande morre em Durden e o seu filho Hugo Capeto deveria herdar um poder de primeira ordem. Em Roma, o Papa reconhece-o como Princeps Gloriosissimo Francorum. A meio do século X, a competição pela coroa entre os carolíngios e robertianos inicia-se, e a vitória destes últimos é quase inevitável. A legitimidade robertiana concretiza-se ainda mais através do jogo de alianças. Corre nas veias de Hugo Capeto sangue carolíngio levado por sua avó paterna, Beatriz de Vermandois, mas também sangue germânico por ascendência direta. Esta origem provém da Renânia e não da Saxónia. O seu pai tinha-se aliado com o novo rei da Germânia, Otão I, tendo desposado a irmã Edviges de Saxónia para contrariar o desejo de Luís IV sobre a Lutaríngia. Após a morte de seu pai, Hugo Capeto herdou teoricamente um título grandioso e um poder principesco. Sobre o seu nome. Existem várias hipóteses para explicar o cognome Capeto, que serviu para distinguir-o do seu pai. A etimologia popular segue a explicação de ser o rei da Cava, Chapé, uma vez que antes de ser rei já era abade, foi abade leito de São Martinho de Tours, São Denis de Paris e São Germain de Auxerre, e os abades da época usavam uma capa característica, em português, capelo, que por motivos semelhantes foi o cognome do rei Dom Sancho II de Portugal. Outras etimologias derivam dos termos para chefe, capetus, ou cabeça grande, capim. Pensa-se também que o cognome do seu pai foi atribuído depois da sua morte, a partir do latim de Magnus, Hugo Velho, sendo o seu filho Hugo Novo, e podendo Capeto ser uma invenção do século XI. A coroação de Hugo Capeto. Em 987, o rei carolíngio Luís V morre num acidente de caça, não deixa descendência. Os grandes da França Ocidental preferem um rei não carolíngio, preferem Hugo Capeto, descendente dos robertianos. Hugo Capeto é coroado na Catedral de Noyon a 3 de julho de 987. O seu breve reinado não é marcado por qualquer feito ilustre, porém, inicia uma dinastia de 36 soberanos que se sucedem durante 800 anos, segundo as leis do sangue. A alta nobreza do reino reuniu-se para discutir a sucessão do trono da França, em Senlis. O arcebispo de Albarão de Reis, que tinha previamente sido acusado de traição pelos reis Lotário e Luís V, fez um discurso em desfavor de Carlos da Baixa Lutaríngia e jurou em favor da candidatura de Hugo, Duque dos Francos, da linhagem dos robertianos, um ramo dos carolíngios. Coroem o Duque. É ilustríssimo pelos seus feitos, sua nobreza, suas forças. O trono não é adquirido por direito hereditário, ninguém deveria ser elevado a ele sem se distinguir não apenas pela nobreza de nascimento, mas pela bondade da sua alma. Arcebispo de Albarão de Reis. Quando o último carolíngio morreu na Germânia, em 911, os descendentes de Carlos Magno mantiveram-se, não sem ruptura, na França Ocidental, até à tomada do poder por Hugo Capeto. Enfraquecido pelas incursões normandas, o seu reino sofre sobretudo de debilidade interna. Ao longo dos tempos, os grandes do reino tinham vindo a construir principados autónomos que dominam perfeitamente, no século X, antes de assistirem ao seu esboroamento, no século XI, em proveito dos pequenos alcaides. Os últimos carolíngios são reis sem poder, a única base sólida de que dispõem está circunscrita aos vales do Oise e do Aisne. A irresistível ascensão dos robertianos. A linhagem dos robertianos, à qual Hugo Capeto pertencia, tem origem em Roberto, o Forte, aristocrata da região renana que fora para o oeste e a quem Carlos, o Calvo, confiou em 852 os condados de Anjou e de Touraine. De certa forma, considera-se ter sido nomeado para a defesa do Vale do Loiro contra os normandos. Casamento e descendência. Hugo Capeto casou, em 970, com Adelaide da Aquitânia, minha 32ª avó, 13 vezes minha avó, filha de Guilherme III da Aquitânia, Conde de Poitiers e Duque da Aquitânia, de Adélia da Normandia, e tiveram
Gisela de França, casada em 970 com o primeiro de Abbeville, conde de Ponthieu e senhor de Abbeville. Edviges de França, minha 31ª avó, 12 vezes minha avó, casada, em 996, com Rainier IV de Hainaut, conde de Hainaut, meu 31º avô, 13 vezes meu avô, e depois com o conde Hugo III, de Dasburgo. Roberto II de França, o Piedoso, meu 31º avô, 8 vezes meu avô, seu sucessor no trono franco, casado por 3 vezes, a primeira, em 988, com Rosália de Ivrea, senhora de Montreuil-sur-Mer, a segunda, em 997, com Berta da Borgonha, e a terceira, em 1002, com Constança de Arles, minha 31ª avó, 8 vezes minha avó, filha de Guilherme, conde de Arles, marquês da Provença, e de Adelaide Branca de Anjou. Adelaide de França. É relatada a existência de outros filhos, mas a veracidade dessa descendência é discutível. No entanto, é possível referir um filho de uma relação com Senhora Desconhecida, da Aquitânia. Guzlin, arcebispo de Bourges.